Olá, queridos, a paz de Jesus, o amor de Maria. Que bom estar com você de volta nos Minutos com Deus. Para você que está do outro lado e não me conhece, eu me chamo Bárbara, faço parte da missão Tocando Céu. Eu queria dar continuidade à nossa sequência do estudo de Gênesis. Hoje, continuando a falar sobre Caim e Abel, mas dessa vez falando do ato premeditado de Caim. Sim, Caim premeditou todo o assassinato contra o seu irmão. Lembra aquele fratricídio, um irmão matando o outro? Mas é interessante que se nós pegarmos a palavra lá em Gênesis 4, nós vamos ver que antes de Caim premeditar e cometer o ato, Deus teve uma conversa com Caim. E olha o que Deus falou para Caim. Diz assim, deixa eu pegar aqui. Mas se procederes mal, o pecado estará à tua porta, espreitando-te, mas tu deverás dominá-lo. O que Deus quis dizer para Caim? Olha, Caim, o mal vai estar sempre te espreitando. Nós seremos sempre tentados pelo mal. Lembra que quando o pecado adentrou o mundo, trouxe a gente uma natureza decaída? Então, Deus estava dizendo para Caim que ele estaria sujeito a essas tentações. Mas o segredo de tudo seria dominar esse mal, dominar os maus pensamentos. E quantas das vezes a gente fica ruminando, quando a gente deita para dormir, a gente fica ali ruminando os maus pensamentos, a gente acaba ali pensando coisas negativas, temos pensamentos opressores, pensamentos perturbadores. Quantas das vezes a gente acaba pensando sobre masturbação, sexo desregrado, pensando crueldades, maquinando vingança contra o outro. A gente pensa coisas tão assim horrorizantes que até mesmo às vezes a gente fica chocado, não é verdade? A gente fala, meu Deus, como eu fui capaz de pensar tal coisa? E muitas das vezes nós somos capazes, sim. Sabe, nós estamos sujeitos a esses maus pensamentos, mas o que Deus falou para Caim e hoje quer falar para mim e para você, que o segredo de tudo é a gente dominar esses maus pensamentos. E como a gente domina isso? Quando a gente submete os nossos maus pensamentos ao senhorio de Deus. Quando a gente começa a confrontar os nossos maus pensamentos com os conselhos da palavra. Porque ali Deus deu um conselho para Caim e Caim ali não atendeu, não deu ouvidos ao conselho de Deus. E não dando ouvidos ao conselho, foi lá e cometeu o ato. E aí está o perigo, quando a gente começa a dar crédito aos nossos maus pensamentos e a gente não só pensa, mas a gente concretiza o ato. Aí, meu irmão, vira pecado quando a gente começa a pensar na masturbação e a gente começa a alimentar a nossa mente com esse desejo e a gente começa a chegar ao grau de cometer o ato da masturbação. Aí vira pecado. Mas o Senhor está nos alertando para a gente poder começar ali a cortar o mal pela raiz. E como que eu faço isso? Quando começa a suscitar em mim um mau pensamento e eu começo colocar sobre o senhorio de Deus e eu começo a bloquear esses maus pensamentos, eu não começo a dar brecha, a dar espaço, não começo a alimentar esses maus pensamentos para não chegar ao grau de cometer o ato. Porque aí quando a gente comete o ato, que aí entra o pecado. Então que a gente possa levar em conta como exemplo essa história de Caim. Caim errou? Errou. Porque ele premeditou, porque ele alimentou o seu mau pensamento, porque ele não deu ouvido a Deus, porque ele não alimentou os pensamentos dele com as coisas que vêm do alto. Sabe, meus irmãos, às vezes a nossa mente está vazia. E mente vazia é oficina do diabo. E ali a gente começa a dar crédito àquelas vozinhas mais. Então comece a observar no seu dia. Quais são as vozinhas que você tem dado crédito? Quais são os pensamentos no qual você tem alimentado? E começa a cortar o mal pela raiz. Não faça como Caim, não. Façamos diferente. Tá? Então fica a dica para você nesses minutos com Deus. Não sejamos como Caim, que é ao ponto de alimentar o seu mau pensamento e cometer o ato, que é o pecado, que a gente possa fazer diferente. Um forte abraço para você, fica com Deus e até breve, se Deus quiser, tá? Tchau, tchau!